Oi galera, pra quem não me conhece e nunca ouviu falar, meu nome é Sara Carvalho e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, o vídeo de hoje é um relato, um testemunho, na verdade, de algo que aconteceu na madrugada de hoje, né? No caso, de quinta pra sexta. Vou, assim, resumir, assim, acho que tentar resumir, né? Eu venho pedindo pra Deus, pra Ele cuidar da minha vida, pra Ele, sabe? Pra Ele tomar conta da minha vida, pra Ele me mudar, pra Ele me mostrar coisas e me moldar, né, basicamente. E aí eu queria passar pra vocês algo que aconteceu nessa madrugada, que foi assim, nossa, foi um tapa assim na minha cara. Foi um despertar mesmo de Deus na minha vida. E eu queria assim transmitir pra vocês isso que aconteceu. O nome, né, que eu estou dando a esse testemunho é qual tem sido o meu tanque. Lá no livro de João, capítulo 5, do 1 ao 8, que é onde eu vou focar, vai contar a história da cura de um paralítico, que foi curado por Jesus. E esse paralítico, ele vivia às margens de um tanque, que era o tanque de Betesda. E esse tanque, ele era movimentado por um anjo. Um anjo ia lá e movimentava as águas desse tanque. E todo mundo que entrava, assim, depois que o anjo movimentasse a água, a primeira pessoa que entrasse nesse tanque era curado daquilo que tivesse. E esse paralítico já estava lá, conta aqui na Bíblia que já tinha 38 anos, que esse homem estava enfermo, e ele estava ali, naquele tanque, buscando cura. Só que ele nunca conseguia chegar, porque toda vez que ele ia pra entrar no tanque para ser curado, alguém passava na frente dele e era curado. E até que Jesus chega naquele lugar, né, vê o paralítico lá e o cura. Só que o que eu quero falar sobre isso? O que vai ser o meu despertar para vocês? Que foi primeiro para mim. Eu estava assistindo aquela série The Chosen, acho que é assim que fala, que tem na Netflix. E eu estava chegando na parte que fala sobre essa passagem, né, da Bíblia, que fala sobre o paralítico. E aí, eles acrescentaram uma fala nessa série entre Jesus e o paralítico que foi, assim, muito emocionante. E eu vou ler pra vocês, porque isso mexeu muito comigo, essa fala. Porque assim, no versículo 6 diz assim: Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele estava doente, perguntou: você quer ser curado? Aí no versículo 7 ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra na minha frente. E aí é curado, né? No caso, ele fala que... Enfim. Aí, no versículo 8, Jesus fala para ele pegar a sua cama e andar, né? Jesus já cura. Do 7 pro 8, depois dessa fala, Jesus já cura ele. Só que lá na série, depois que ele fala que alguém entra na frente dele e é curado, na série Jesus responde assim pra ele: eu não estou perguntando quem está ajudando você ou não está ajudando. Estou perguntando sobre você. E você não quer falsas esperanças de novo. Eu entendo, mas esse tanque não tem nada para você e não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? E o paralítico responde: eu não sei. E Jesus em seguida responde para ele: você não precisa desse tanque. Você só precisa de mim. E em seguida ele fala, né? Então levante, pegue sua cama e ande. E aí, quando eu li, eu vi porque eu vi na série, eu anotei porque eu achei interessante. E aí eu fiquei pensando: Deus, mas o que será o meu tanque? O que é o meu tanque?
o meu tanque? O que é? Isso era por volta de 1h20 da manhã. E aí eu fui dormir. E durante a noite eu tive um sonho. E aí eu vou contar pra vocês o sonho. Que é o seguinte. Eu dei um título pro sonho porque, obviamente, ele teve um significado pra mim. E aí eu coloquei Os Entulhos. No sonho, tava tendo muitos assaltos, muitos roubos. E o meu marido saiu de casa pra ir até acho que é uma escola, não sei, eu não sei dizer ao certo o que é. Mas ele saiu pra ir pra esse lugar, pra ver se tava tudo bem, se eles não tinham roubado nada de lá. E eu fiquei sozinha em casa. E aí a minha casa tinha uma varanda, uma área bem grande que cercava a casa. E essa varanda tava cheia de jornais, muito jornais velhos, muito, assim, muito mesmo. E aí tinha uma piazinha, um tanque, né, de lavar roupa, que tinha 2 escovas de dente velha. E aí tinha 2 mulheres que estavam assaltando e elas tentavam pegar essas escovas e eu ficava segurando e não deixava elas pegarem. E aí eu ficava lutando com elas e não deixava elas pegarem e não deixava. E em frente à minha casa estava tendo um culto, só que eu não ligava para esse culto. Eu queria saber de não deixar as mulheres levarem meus entulhos, as minhas coisas velhas, entendeu? E aí eu ligava pro meu marido e ele não me atendia, e ele não chegava. E eu ficava ali, sabe? E aí quando eu acordei, eu entendi qual era o meu entulho. Eu entendi qual era o meu tanque. E aí eu acordei sentindo uma vergonha tão grande. Gente, isso era acho que por volta de 4h20 da manhã quando eu acordei. Sentindo uma vergonha tão grande, uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E Deus assim falando comigo e me envergonhando e eu me sentindo, nossa, eu pedia perdão, falava, Deus, perdão, 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 perdão. E aí eu entendi qual era o meu entulho. E eu vou falar pra vocês, gente, eu não tenho dedicado tanto tempo a Deus como eu achava que estava dedicando. O meu entulho era os meus streamings, Netflix, Disney, essas coisas assim, esses streaming que eu assino, porque eu não preciso, mas eu passava horas e horas lá assistindo, e às vezes sabe quando você tá abusado de assistir, mas você insiste em ficar lá? Eu ficava procurando coisas pra assistir, ficava assistindo coisas repetidas e não tirava um tempinho assim pra falar com Deus, pra orar, pra ler a Bíblia, pra procurar entender a palavra dele, pra edificar a minha casa. Eu não procurava. E aquilo foi me envergonhando porque eu ficava, meu Deus, meu Deus. E aí eu falava assim, meu Deus, eu podia ter feito outras coisas. E, sabe, porque não que seja errado assistir, mas é o tempo que eu estava dedicando àquilo, sabe? Eu passava horas, às vezes eu passava a madrugada inteira assistindo e eu não parava um segundo pra falar com Deus, eu não parava um segundo pra escutar um louvor, eu não parava um segundo pra ler a palavra. Era só ali, sabe? E aí Deus falava pra mim, você tem tanto tempo e você não faz o que precisa ser feito. Eu ficava anulando as coisas da minha casa. Eu limpava a casa uma vez por semana e eu achava que isso era o suficiente. E durante o resto da semana minha casa ficava uma bagunça e suja. E eu ficava incomodada, mas eu dizia, não tenho tempo, mas eu tenho tempo. Eu só estava dedicando meu tempo para outras coisas. Esquecendo que o meu primeiro ministério é a minha casa. E aquilo foi me envergonhando de uma tal forma. E Deus foi falando comigo, sabe? Deus foi trazendo entendimento daquilo que eu tava fazendo. E ele falava pra mim, você não precisa disso. Você precisa de mim. Você só precisa de mim. Porque eu pedia pra Deus, Deus, transforma a minha casa. Deus, faz um renovo na minha casa. Mas aí eu ficava lá, no meu tanque,
esperando um milagre, e alguém vinha e passava na minha frente e tomava o milagre. Porque eu não precisava daquele tanque. Eu achava que estava legal eu ir pro culto, eu orar antes de dormir, eu sempre chegar cedo. Eu achava que tava bom assim. E aí eu levantei, hoje, depois, né, levantei e fui fazer as coisas de casa, fui limpar a casa. E aí eu fui fazer o que precisava ser feito. E enquanto eu limpava o fogão, eu tava limpando, areando as chamas do fogão, Deus falava: filha, é preciso limpar. Do mesmo jeito que você não gosta de casa suja, eu também não gosto. Enquanto eu areava ali aquela chama do fogão, e ela ficava brilhando, e Deus falava: tá vendo? Você tá esfregando. E é assim que eu quero fazer, eu quero limpar, eu quero tirar esses entulhos, porque no sonho a minha casa tava cheia de entulho. E foi uma lapada, sabe? E aí eu acordei, eu falei: Deus, eu preciso falar isso pra alguém. Eu preciso contar isso que eu vivi pra alguém, sabe? E aí eu acordei meu esposo e contei tudo pro meu esposo, né? Contei toda a história. Contei tudo, contei sobre a passagem da Bíblia, eu contei sobre o que eu vi na série, eu contei sobre o sonho, contei tudo pra ele. E aí eu falei assim: nossa, se eu tiver a oportunidade, eu vou contar o testemunho, né? E aí Deus me deu outra lapada. Aí ele me deu outra frase. Eu não lembro onde foi que eu achei essa frase, mas eu também anotei, porque foi uma lapada mesmo. Que diz assim: Deus não lhe deu seu talento pra você sair por aí e enterrá-lo por medo de rejeição ou fracasso. E Deus falou assim: você tem na sua mão um talento. Você tem facilidade em falar em suas redes sociais e você não fala. Você está esperando uma oportunidade, sendo que você tem na sua mão um talento que eu te dei para usar, para falar. Então usa isso. Então tá aqui, gente. Eu tô transmitindo aquilo que Deus falou comigo. Deus queimou assim no meu coração isso. Me envergonhou de uma tal forma que... Mas graças a Deus por isso, graças a Deus por ele ter falado, por ele ter me corrigido naquilo que eu estava errando. Porque Deus corrige aquele que ama, então se ele está me corrigindo é porque ele me ama e quer o meu bem. E espero que essas palavras falem com vocês, assim como falou comigo. E espero do fundo do meu coração que Deus fale com você e edifique a sua vida assim como ele me edificou. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa seu like e comenta bastante. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E é isso, gente. Um beijo.